Estamos no ar, mais um Cortando Giro podcast, tudo sobre carros e manutenção. Uma forma diferente de passar informação de mecânico para cliente. O episódio de hoje é um oferecimento de Agropeças Macarini, de produtor para produtor. Comercial Astral, aqui você encontra tudo que precisa. Pizzaria Girardi, o sabor que satisfaz. Mecânica Fernando, há 40 anos, responsável por vidas em movimento. Lucas Campos, música ao vivo e eventos diferenciados. LA Turismo, o melhor do turismo da Serra Gaúcha, personalizado. Chapear, pensou ar-condicionado automotivo ou agrícola, pensou Chapear. Massas Girardi, porções de felicidade na sua vida. Estúdios Bi, fazendo história, contando histórias. Comigo aqui hoje, fundada no ano de 2005, no estado de São Paulo, hoje reconhecida como a maior empresa de vistorias do Brasil, a Supervisão possui mais de 200 unidades espalhadas por todo o país. De acordo com eles, mensalmente produzindo cerca de 100 mil laudos mensais, gente. Olha só que pessoal que a gente tem aqui hoje. E hoje eu aqui serei também um aprendiz. Comigo, Igor Voser e Kleber Pinto, da Supervisão. Igor, Kleber, que prazer ter vocês aqui. Muito obrigado pela presença, obrigado por ter aceitado aí o convite desse projeto que a gente está começando. E eu tenho certeza que vai dar super certo. E como eu estive lá em Porto Alegre essa semana conversando com o Kleber, eu pretendo ter aqui os melhores. E eu creio que vocês, na função que exercem, de fato, são os melhores. E eu quero muito que vocês contem muitas histórias aqui e que passem muita informação, principalmente para o público esse que precisa do serviço de vocês. Igor, brigadão. Poxa, Bruno, satisfação enorme estar aqui. Primeira vez que a gente está aqui nessa função de câmera e microfone e conversando, né? Tentar passar um pouco do nosso conhecimento pro público final, é claro, mas de fato agradecendo a oportunidade aqui, a gente tá. Prazer é nosso. E espero que a gente tenha uma conversa bem boa aqui, fluida. Vamos ter sim. Kleber, tu já estive lá conversando contigo essa semana durante questão de pouco tempo, nossa conversa foi embora e cara, foi muito legal. Eu conheci lá o espaço da Supervisão. E eu pedi para te dar uma apresentada. O que é a Supervisão? A tua unidade é Porto Alegre, o Igor aqui representa Pelotas. O que é a Supervisão? O que a Supervisão oferece para o consumidor? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Bruno, obrigado pelo convite, tá aí. Cara, a Supervisão, ela presta um serviço de pré-compra, vamos dizer assim, uma linguagem mais popular, de pré-compra do veículo, de um seminovo, tá? Do seminovo a um usado. O que a gente faz? A gente vai lá e avalia aquele carro, né? Deixa claro aquele carro, o status daquele carro naquele momento, né? Para o cliente ter mais uma confiança para comprar o carro, para ter uma clareza do que ele está comprando, porque a gente consegue identificar ali o histórico daquele carro, né? O que aquele carro já passou, já sofreu. Então é mais ou menos a gente clareia a situação para um bom negócio do comprador, tá? Um negócio seguro. Um negócio seguro. Afinal, eu sempre gosto de comentar isso aqui. A compra de um veículo pode ser traumática, né, para alguém, pro comprador. Principalmente para aquele que vai comprar o primeiro carro. Tu comprar o primeiro carro errado, tu comprar o primeiro carro mal, talvez aquilo te frustre de uma maneira aí que tu vai levar um bom tempo para te reerguer. E a Supervisão, ela é uma empresa focada especialmente para isso, para te entregar o máximo possível de segurança na hora de comprar um veículo, né? Conta algumas experiências aí, por exemplo, que tu teve lá em Pelotas, que tu te lembra, assim, de que tu tenha salvado alguém de comprar uma legítima bomba, que a gente chama dentro da oficina. Bruno, todos os dias, né? Todos os dias. A gente, internamente, a gente chama que é um raio-x do carro, né? O historiador vai de forma presencial no carro, não é nada achado, visto, não. A gente segue critérios rigorosos de identificação, de análise, para enxergar de fato se tem alguma coisa maquiada. Hoje em dia, eu costumo dizer para os meus clientes que o profissional da reparação, ele é melhor que nós.
cara, ele assim, eles capricham, né? Porque diretamente ou não, ali que tá a excelência da profissão do cara e tá tudo certo, é isso aí mesmo. A nossa expectativa é encontrar problema. A gente tá ali para encontrar problema. E também enaltecer o carro que não tem problema, né? Exatamente. Então eu sempre digo, ó, vai o vistoriador de forma presencial, ele vai olhar do para-choque da frente ao para-choque traseiro, a gente vai mapear tudinho que a gente vai ver no carro. De fato, um raio-x mesmo, né? Então a gente vai analisar lá a parte estrutural, enfim, agora no decorrer a gente vai explicando mais como funciona a vistoria, mas um caso curioso, assim, que a gente já identificou, é carro... É raro a gente encontrar, por exemplo, carro clonado, carro ou roubado, ou carro dublê. Se encontra, tá? A gente não pode dizer que a gente não encontrou, a gente se encontra. Mas carro de reparação é seguido. Então, o anúncio tá lá, né? Carro, único dono, baixa quilometragem, filezinho. Não, Kleber, o cara assim, o carro perfeito, Sempre é perfeito. abaixo da FIP, o cenário perfeito. Aí o vistoriador começa a olhar, já começa a identificar uma reparação na longarina, uma reparação na coluna. E muitas vezes a reparação é agressiva, não é simplesmente uma colisão, né? São reparações agressivas que colocam as vidas em risco, né? A gente está andando num carro ali que muitas vezes a gente coloca conforto da nossa família, tudo dentro do veículo ali, e a gente não sabe, tá correndo um enorme perigo, né? Exatamente. O mecânico sabe que um determinado material, depois que ele é feito ali a ruptura dele, foi soldado, foi... Esforço mecânico ali, o que ele vai... Zero, né? Exatamente. Então, assim, ó, muito caro, assim. Agora a gente vai se lembrando de mais específico, claro. Mas tem bastante problema aí. Tem. O buraco é fundo. Eu tive lá, o Kleber me falou que o Kleber mexe com umas naves poderosas lá. O cara mexe com olha... Só fica o prêmio. O cara mexe com carro premium lá. E ele me contou umas histórias assim cabulosas, né? E eu fiquei, meu Deus, tu imagina isso acontecer, o cara investiu um dinheiro, né? Porque hoje o carro não tá barato, né? Tu investiu um dinheiro e daqui a pouco tu vê aquilo ali se definhar de acordo com o estado que tá o carro. Às vezes gera um prejuízo enorme, né? Não, tu compra um carro acima da FIP e tal, aí tu descobre que o carro frente de um, traseira de outro. Exatamente. Então a supervisão, para vocês entenderem, pessoal, ela é uma empresa que vai te fornecer uma consultoria para te laudar um carro antes de tu comprar. Depois que tu comprar, dificilmente a gente vai ter alguma coisa para fazer por ti. Tanto supervisão quanto oficina. E eu vou contar uma história para vocês que acontece muito lá dentro da oficina, que é justamente isso. Aquele cliente que já comprou o carro, e depois de comprar o carro, ele vai procurar um auxílio profissional ou uma opinião. Ou quando gera dúvida, né? E aí, que opinião que ele vai procurar, sendo que ele já fez, né, a ação ali. Ele já foi, ele já comprou, ele já transferiu. Ele já não tem mais o que fazer e ele tá com aquele pepino na mão. E isso aqui na nossa cidade é muito recorrente. Então, eu fiz muita questão de trazer profissionais dessa área para abrir a cabeça, principalmente dos meus clientes, do meu público, em relação a isso. Cara, eu quero que vocês expliquem uma coisa para vocês. Seja o carro de 50 mil, seja o carro de 1 milhão, a supervisão tá com a porta aberta para qualquer público. Se mexeu, tem roda e tem placa. É o que eu costumo dizer para os clientes lá. O carro de 50 mil, ele bate do mesmo jeito que o de 500 mil bate. Exatamente. O de 300 mil bate, o de 150 mil bate, então... E uma coisa bem legal para vocês entenderem o que a gente tá falando é o seguinte, ó. Normalmente, claro que o poder aquisitivo de quem vai comprar um carro de 50 mil e o de 1 milhão é completamente diferente, a gente sabe disso. Talvez aquele cara que vai comprar o carro com investimento maior, ele não vai ter... se acontecer um equívoco de uma má compra, ele não vai sofrer tanto com aquela perda. Afinal, o poder aquisitivo dele é melhor. Mas aquele cara que compra aquele carro suado, né? O cara financiou, o cara deu o carrinho que ele tinha. O sonho daquela família de ter um carro melhor. Esse cara é o cara que eu quero que enxergue a supervisão. Enxergue esse serviço, tu entendeu? Porque aquele cara ali, ele não pode perder. Porque já não tem muito. Exato. Então ele vai perder. Por exemplo, perde um carro aí que desvalorize, dependendo do problema dele. O que pode desvalorizar um carro hoje, por exemplo, com a estrutura? 40%? 50%? 60%? Dependendo do dano da estrutura. Aí tu imagina o cara aquele que tem aquele carro ali desvalorizado ao ponto...
Porque, cara, depois que tu comprar, se, por exemplo, depois que ele comprou o carro, que ele caiu lá na oficina, e eu descobri que o carro tem um problema, eu vou falar pra ele. Sim. Tu entendeu? Eu vou dar um banho de água fria no cara? Vou dar, infelizmente, mas é o meu papel como profissional. Tu entendeu? Aquele cara não pode perder. Não. Aquele cara não pode perder R$1, porque já vive ali no limite, já tá pagando aquele carro no limite, tem que dar tudo certo pra acontecer. E aí acontece uma má compra, muito derivado de um mal profissional na hora da venda, que a gente sabe que tem muito. Na nossa região aqui é demais isso que acontece, aquele profissional mal intencionado, aquele picareta, porque esse cara é um picareta, um cara que faz isso com alguém de qualquer segmento, chama-se picareta, né? Então a gente se preocupa muito. O que tu tem para passar, o que vocês têm para passar em relação a isso para esse público? Em termos de como contratar a supervisão, o cara achar que vai gastar demais para resolver, para se livrar de repente de um problema. O que tu tem para passar para esse público aí? Assim, ó, o laudo da supervisão, ela pode fazer a qualquer momento, né? Mas o indicado é fazer antes da compra, antes de fechar o negócio. Por isso que a gente chama de um laudo de pré-compra. Mas tu já comprou um carro, tu tá com dúvida, a gente faz a qualquer momento o carro. Então, assim, o ideal é, vai lá, olha o carro, seja no lojista, seja no particular. A primeira visita você faz pessoalmente, apesar que depois eu vou contar casos de a gente fazer vistoria para quem está comprando à distância. Sim. Isso é um outro assunto, depois a gente pode abordar. Mas o ideal é, achou o carro, vai lá, olha o carro, vê se o carro te agrada. A primeira olhada é do cliente. Olha lá, olha por dentro, vê se agrada. Ele faz a escolha. Escolheu o carro, cara, eu quero esse. É esse, gostei da cor, achei o estufamento bem bonitinho e tal. Beleza. Contrata a supervisão vai lá no local, né? Geralmente a gente vai no local se é lojista, e se é o particular a gente pode atender ele no escritório dele, na casa dele, ou ele pode levar até a unidade. Não tem problema. A gente faz o laudo, mediante o resultado do laudo, ele vai ter a tranquilidade para fechar o negócio, tá? Aí, muitas vezes me perguntam, mas e um carro que tem alguma coisa, tá? Porque, na verdade, nós temos 3 status do laudo. Nós temos aprovado, aprovado com apontamento, ou seja, a gente achou alguma coisa que tem um apontamento, por isso a gente aponta o que tem. Sim. E o não conforme, tá? O não conforme é quando tem algum dano grave no carro, digamos assim. E aí me pergunto assim, Kleber, mas e se eu fizer um laudo e ele tiver aprovado com apontamento? Esse carro, o que acontece com ele? Não dá para vender ele? Dá. Todos os carros dão para vender. Só que no valor correto. Ou seja, um carro com apontamento, com um detalhe, ele não vai ter o mesmo preço de um carro que não tem nada. Né? 1.000, 2.000, 3.000 a menos, eu não sei quanto. Mas isso daí vai dar negociação, entendeu? De cada um. Então o que a supervisão faz? A supervisão vai lá, faz um laudo, clareia a situação, faz um raio-x do carro, que nem o Igor falou, e a gente apresenta para o cliente, olha, esse carro, a condição desse carro é essa aqui. E a tomada de decisão é do cliente. Então, basicamente é isso, né? É isso aí. Então, a gente costuma... o pessoal que vende carro aqui na nossa região costuma dizer assim, mas carro de 5, 6 anos é impossível não ter nada. É impossível não ter um retoque. E tá tudo certo. É verdade. Mas, tu não pode vender gato por lebre. Tu precisa saber, né, Bruno? Tu precisa a saber. gente sempre fala isso. O carro que tem apontamento, ou que foi batido, ou que foi repintado, tá tudo certo, tá não, tudo vai certo, velho. não vai pra velho. Não vai pra velho. Exatamente. Não é o carro não presta mais. Não é um carro mas condenado. Tu precisa saber. Isso. Porque imagina assim, ó, a gente falou, tu compra o carro por bom. Meu carro é excelente, fiz uma baita compra. Aí quando tu for vender, o cara vai solicitar um laudo. E aí? E aí tu vai ficar surpreso. Eu falei, mas eu nunca pintei esse carro. Exatamente. O cara me disse que era bom. Aí, sabe, eu preciso saber. Exatamente. E a gente sempre fala, puxando aquele assunto que tu falou do carro lá de 5 pila, de 6 mil, de 7 mil. Comumente, até o próprio lojista ou o vendedor, quando o carro tem um valor agregado, solicita o laudo. Por quê? Para dar ênfase, para dizer que meu carro é bom e tal. E aí, muitas vezes, o pessoal que quer comprar um carro de entrada, não, isso é um produto prêmio, não é para mim, não é pro meu golzinho, não é... Não, justamente é para todos, que nem o cara falou, isso é muito interessantíssimo. Todo carro bate.
Todo? Todo o carro. E não só é batida, né? Nem só é batida. A gente vai depois dar uma desmiuçada. A gente fala de problema administrativo, motor trocado, etiquetas, enfim. E isso é muito grave. Isso é muito grave. A gente vai entrar mais a fundo nisso aí. Mas tu entendeu? Vendedor de carro. É mais fácil tu vender um carro com laudo do que tu tentar negociar um carro que o cliente vai pedir o laudo. Cara, tem que usar a cabeça. Tu perde um período de venda, né? Eu sempre digo isso pros meus lojistas lá. O Kleber me contou uma história lá que o cliente dele fechou um negócio com 2 carros iguais, do mesmo preço, só que o cliente comprou o carro que já tinha sido vistoriado pela supervisão. Por quê? Ele estava enxergando o que estava comprando. O outro veículo ele poderia ser um veículo nota 10, de fato poderia, mas, cara, pra que melhor tu saber o que tu tá comprando, daquele investimento, aquele dinheiro que tu vai botar ali, que tu sabe que tu vai perder, porque carro hoje é isso. Ah, sim. Não é um investimento. O carro não é investimento. Valoriza, né? O carro é uma desvalorização total. Cara, né? É só pensar. É só pensar. E hoje em dia, do jeito que as coisas estão, enquanto mais claro for a negociação, melhor. Melhor. Entendeu? Tem uma história legal de um pessoal aí que de um carro clonado. Tu me contou lá. Que eu achei fantástico. Eu achei a jogada do cara assim. O pessoal lá que parou lá na loja e pediu pra ti. Cara, se tu descobrir que é clonado, o que acontece? Como é que a supervisão age numa situação assim? Que é uma situação, digamos que fiscal, talvez, não sei como é que se fala. Por exemplo, de um documento adulterado, de um motor trocado, de um chassi ali enxertado com o carro. Como é que a supervisão age em relação a isso? Como é que é o nome? Essa vistoria tem um nome, né? Sabe, a mesma, essa é cautelar ou é certificar? Como é que a supervisão age no momento? Conta uma história, primeiro, conta qualquer uma das tuas histórias lá, e como é que a supervisão age? O carro fica apreendido, o cara vai ser preso, como é que funciona essa história aí? Então, na verdade, assim, ó, cara, carros adulterados, a gente tem, nesses 5 anos que tem supervisão em Porto Alegre, eu dei um monte de história para contar. Não, é muito. Mas, assim, é uma empresa, tá? Uma empresa particular, né, que presta um serviço para o cliente que está contratando. A gente não tem um vínculo aqui com a polícia ou, né, algo parecido. Então, assim, essa é muita... tem dúvida sobre isso. E já aconteceu histórias, por exemplo, que um cliente chegou lá, né, com um carro um premium, era uma Land na época, uma Land Rover. O cara chegou na época, entrou lá, estacionou o carro e falou, cara, quero fazer uma vistoria. Beleza. Aí, antes de começar a vistoria, ele já perguntou, cara, deixa eu perguntar um negócio, e se esse carro for clonado, o que acontece? Já é a dúvida. Já facilitou a vida do vistoriador, né? Já facilitou a vida do... E aí a minha atendente falou pra ele, não, já entendeu, claro. E falou assim, não, o senhor quer saber sobre se a gente chama a polícia, alguma coisa? Vocês têm algum vínculo e tal? Não, o laudo é para o contratante. A gente vai te informar o que o carro tem. No caso, você é o cliente, você contrata, a gente faz um laudo, entrega o laudo na sua mão. O destino desse carro é tu que decide. A gente vai falar o que esse carro tem e o destino é teu. Aí ele falou, então tá, pode fazer. Cara, o que acontece? Suando frio. A atendente já falou pro vistoriador, a primeira coisa que o vistoriador foi conferir, chassi do carro. Aí o que acontece? Um implante. O chassi estava implantado, né? Eles tinham retirado o chassi, que é assim que funciona, né? Eles recortam, tiram aquele número, né? Às vezes eles fazem uma outra gravação por cima, mas tem vários tipos de alteração. Tem vários tipos. Eles recortam e colocam um outro, né? E aí pintam ali embaixo, fazem de uma maneira para tentar disfarçar. O vistoriador foi lá, direto no chassi, e conferiu que o chassi não era do carro. Encurtou o caminho. Aí ele foi falar com o cliente e falou, olha, esse carro aqui é um dublê, né? Um carro que foi clonado. Tem uma adulteragem. A gente nem usa a palavra sim, clonado. Clonado eu acho que é mais o popular, né? Popular. E a gente fala, ele não tá conforme os padrões de fábrica, tá? A numeração não tá.
Aí ele, não, então tá bom, tal. E aí ele foi direto ao caixa e falou, ó, eu quero acertar a vistoria. Aí a atendente falou, não, mas a gente nem finalizou. Ele falou, não, nem precisa. Essa informação já é suficiente. Aham. Aí ele pagou em dinheiro, Era isso que eu já sabia. pagou em dinheiro e pegou a chave do carro e falou, vou embora. E ela falou, não, mas não vai, o senhor pagou, o senhor tem direito ao laudo. Não, não precisa. Subiu no carro e foi embora. Imagina. Quem esse cara queria... Na Pra verdade, quem esse cara poderia querer... É. Na verdade, talvez um cliente desse que queria ter a certeza que, por exemplo, passaria Fazer um teste. Fazer um É, teste. pode ser. Fazer o um que a teste. gente imagina? Se passar aqui, eu vendo pra qualquer um. Exatamente. A gente imagina que ele quer fazer um teste. Falou, cara, deixa eu tentar lá, porque assim, se descobrirem, eu não corro risco nenhum. Cara, e já aconteceu assim, eu tive curiosidade aquele dia, me esqueci de perguntar, de, por exemplo, um carro passar no Detran e ir lá com vocês não passar. Acontece. Acontece. Isso acontece. Na verdade, a nossa vistoria é bem detalhada. Tanto que a gente fica, em média, entre 50 minutos, 1 hora em cima de um carro fazendo uma vistoria. Tá? Claro, a gente tem várias, eu chamo de soluções, tá? Sim. A gente tem várias vistorias. Então a gente tem vistoria desde para o cliente particular até para frotas, até para grandes empresas. Então a gente tem vistoria que vai atender uma frota de carros de uma grande empresa e também do particular. Então a gente tem várias soluções de vistorias, né? E depende do que tu quer saber também, né? Claro, Então, claro. Tu comentou aí, e é correto, que a vistoria é certicar, é cautelar, é vistoria de constatação. Vocês fazem Então, vistoria pra moto agora também, né? Sim, É um novo produto da supervisão moto, agora. caminhão. Pô, moto, tudo. cara, quanta moto... Não, moto, e é uma índice de dificuldade roubo enorme. de moto é E é uma muito dificuldade enorme dessas motos que são muito carenadas, né? Então, Exato. tu tá escondendo ali, não escondendo, mas Camuflando. tem uma dificuldade maior de tu acessar o chassi, Exatamente. acertar o número de motor, enfim, né? Então, é um serviço bem delicado, mas... É muito interessante, é muito interessante. Inclusive, a supervisão é a única empresa de vistoria do segmento a lançar um laudo de moto. Hoje. Exclusivo. E voltando rapidinho a essa questão do chassi, que é interessante, eu me lembro que antigamente o pessoal rasgava ali 2 dedos acima do número de chassi, soldava e... Hoje em dia não. Hoje em dia o cara tira o assoalho inteiro de um carro Hoje e bota. exatamente. Porque aí tu vai procurar ali algum resquício na volta do número. volta. Hoje não. Hoje tem carros que, por exemplo, caminhonete, que a maioria no chassi traseiro ali, né? Na longarina. Os caras arrancam fora a longarina inteira e soldam na outra. E então, aí? a área de implante é muito maior, né? Então, muitas vezes... Até porque a ferramental hoje tá muito mais... Um olhar fácil, leigo tudo, não exatamente. vai encontrar. Não vai Um olhar leigo não vai encontrar. E, cara, é fundamental isso aí hoje, meu Deus do céu. Teve aquela história do cara que comprou a Renegade, tava indo pra casa, ligou pra um amigo. Conta aquela história pra nós, cara, porque o cara se livrou, não. Olha o prejuízo... Gente, olha o prejuízo que uma pessoa pode ter, porque na hora da compra de um carro, muitas vezes, a empolgação é muito maior. Todas as vezes. É, emoção. a Todas as emoção, vezes. aquilo assim, tu faz a coisa às vezes por impulso, Sim. eu gostei daquele carro, tu leva pra mulher, a mulher, não, é esse aqui, aí tu já fica Fechou amarrado. Fechou os olhos. Gente, olha essa história, olha o prejuízo que um cidadão comum pode ter. Conta pra nós da história da Renegade, o cara indo embora e voltou. Não, essa foi boa. E até tem um gancho aí da emoção. Eu tenho um vídeo que a gente publica nas nossas redes sociais que a gente fala justamente isso. O cliente olhar o carro, que ele pode ficar tranquilo, ele contrata a supervisão, que ele pode agir com a emoção e a supervisão age com a razão. Com a razão. Porque a emoção faz tu Hoje, comprar um carro. exatamente, entendeu? exatamente. Então o que aconteceu com esse cliente foi o seguinte, uma Renegade, tá, branca, o cliente entrou lá na porta da loja branco, né, assustado, o cara já chegou assustado, e aí depois, conversando com ele, eu fui entender qual a situação toda. Ele entrou lá e falou, cara, preciso fazer uma vistoria no carro. Não, tudo bem, tal, vamos fazer, sala de espera ali e tal. E aí, enquanto o vistoriador foi fazer a vistoria, o vistoriador foi lá, daqui a pouco ele voltou e falou, ó, Kleber, esse carro é um clone. E aí eu falei, tá, eu vou lá conversar com o cliente, deixa eu entender a história desse carro. Porque ele já chegou assustado, né? Aí fui lá, me apresentei e tal. Cara, deixa eu te falar, esse carro aí é um carro clonado. É um clone, né? Esse chassi aí tá adulterado.
Aí ele falou, cara, não me assusta que eu já tô assustado. Eu falei, cara, eu jamais brincaria contigo numa situação E a mesma dessa. coisa com o mecânico a hora que liga pro cliente, né? Quando toca o Tem uma coisa telefone pra te do falar. deu merda. Não me assusta. É. Aí eu falei, não brincaria. O carro deixa eu entender qual a situação. Ele falou, cara, não acredito que eu caí nesse golpe e tal, não sei o que. E aí eu falei, não, me conta a história pra eu saber até, pra eu ter o histórico do negócio. Resumindo, esse cliente ele veio de Santa Catarina, ele pegou um ônibus, ele achou o carro pela uma rede social, pela uma plataforma de venda de veículo, Olha só. negociou pela plataforma, pegou um ônibus e veio. Desceu na rodoviária de Porto Alegre, o cliente foi lá e buscou ele na rodoviária e foi mostrar o carro num posto de gasolina. Ou seja, tudo pra dar errado. Tudo errado. Tudo pra dar errado. Tudo errado. Foi lá, olhou um carro, realmente o carro estava muito novo, olhou o carro, tudo certinho, já fez o pagamento. Detalhe, ele tinha pedido uns dados pro cliente e quando ele chegou ele já tava com uma procuração pronta. Prontinho já. Isso não existe, gente. Não existe, já tava com uma procuração. E o cara na emoção, o carro novo, abaixo do valor de mercado, isso a gente tem que ficar muito esperto. Carro não existe almoço de graça. Não existe. Então, assim, um carro muito abaixo do valor do mercado, desconfie. Tem alguma coisa. E aí o que aconteceu? Pagou, dali mesmo já pegou a freeway e foi-se embora. E aí ligou pra um amigo Subiu pra dele. Santa. Ah, Subiu pra Santa. vou curtir. Vou curtir. E aí, curtindo o carro novo, tal, carro com cheiro de novo dentro. Ligou pro amigo dele, falei, cara, acabei de fechar um negócio assim, um carro Negócio do novo, século. tal, um negócio do século. Cara, vou ganhar uns trocos. E aí o amigo dele falou assim, cara, tu comprou de quem? Ah, comprei assim, de um particular e tal. E ele falou, cara, tu fez uma cautelar nesse carro, uma vistoria de pré-compra? Ele, não fiz. Ele falou, cara, tu não pode comprar um carro de quem tu não conhece, olhar num posto de gasolina e não fazer uma vistoria de pré-compra. Entendeu? Tu tem que entender primeiro. E aí ele falou, cara, puta, agora eu já comprei. Já quando paguei. eu chegar aí, já paguei, agora quando eu chegar aí eu vou. E o cara foi. E aí chegou ali em Santo Antônio da Patrulha, mas por ali, o cara deu volta e voltou a Porto Alegre. Ficou com aquilo na orelha. Ele falou, aí ele falou pra mim, Cara. fica. E ele falou pra mim, cara, eu não ia conseguir rodar aí 400 km com esse negócio na minha cabeça. Então eu vim aqui pra entender se eu fiz um bom negócio. E aí o carro era... Você fez um péssimo negócio. Ah, verdade. E nesse negócio aí foi 100 e Aí poucos mil, porque, tentou assim, ligar pro cara e o telefone já não Nunca atendia. mais. Não existe mais. já né? não existe mais, já tá bloqueado. Só que E daí aí- o que acontece com esse carro? E aí nós entregamos o laudo pra ele e ele olhou pra mim, porque daí o cara fica todo perdido. Nossa, imagina. E ele falou assim, o que eu faço agora? Eu falo, cara, eu te aconselho a procurar a delegacia mais próxima e falar o que aconteceu. Por quê? Porque tu entra como vítima. Ah, é. Porque se tu começar a andar com esse carro e te pegarem, tu pode... Ser um Receptador. Tu vai entrar numa investigação como receptador. Então, o mais correto a fazer é contar a história real. Agora, cara, aconteceu isso, tô aqui entregando o carro porque eu fui vítima de um golpe. Né? E consequentemente ele vai estar ajudando o cara, né? Daqui a pouco Talvez, né? existe uma possibilidade até de ser revertido, Ser né? revertido. Achar o cara que fez o golpe, enfim, exato. né? Daqui a pouco. É difícil, é muito difícil. Mas a possibilidade há. Mas o não tu já tem, né? Não. Aí entregamos o laudo, o cara foi embora, fiquei com o contato do cliente, porque sempre nesses casos eu fico com contato pra saber Até o pra saber o desfecho, desenrolar, né? o desenrolar. Uma semana depois liguei pra ele e falei, e aí, o que aconteceu e tal? Ele falou, cara, arrisquei, vim até Santa Catarina, cheguei aqui, procurei meu advogado, procurei um despachante e realmente fui fazer isso. Fui lá, entreguei o carro, perdi o carro e perdi o dinheiro. Porque não tem o que fazer. Perde o carro e perde dinheiro. Perde dinheiro. Perde dinheiro. Pessoal, o que é uma Renegade hoje? Cento e poucos mil Cento e reais. poucos mil reais de prejuízo. Faz falta, né? Talvez não faça falta pra quem esteja nos assistindo agora, mas pra ti que faz falta 30 mil, 50 mil, 60 mil, gente, vamos falar as claras. Quanto custa hoje uma revisão cautelar, uma revisão de pré-compra de um veículo popular? Popular que a gente fala hoje é de 50 a 100 mil reais. Isso. Quanto custa? A gente tem os nossos valores é pela FIP do carro, tá? Então, assim, de carro até 100 mil reais, 390 reais custa uma vistoria. 390 reais. É barato. Até 100 mil demais. reais, imagina. Até 100 mil. Olha o leque 300. Um carro de de 100 mil preços custa de 390. carros que dá pra se fazer por 390 mil. 390 reais. Exatamente. Não, e eu vou entrar num detalhe dessa vistoria pra tu ver.
Na verdade, eu divido essa vistoria em 3 partes, tá? É a parte documental, onde, onde a gente tem informações de vários bancos de dados online do Brasil inteiro, de seguradoras, órgãos públicos e tal. Então a gente consegue olhar, tá? A primeira parte da vistoria é uma pesquisa online para saber se esse carro tem passagem por seguradora, se ele foi leiloado, se ele tem algum leilão. Tudo aquilo que o consumidor não tem acesso. Tudo que ele não tem. Se esse carro foi ofertado em algum leilão, tá? Inclusive na nossa pesquisa a gente fala a data do leilão, o lote do leilão, né? Quando que esse carro foi arrematado, se esse carro tem, roubo e furto. Essa é uma questão bem importante, porque a questão do roubo e furto ali existe ali a queixa, né? Sim. A denúncia, o veículo encontrado e a devolução. Então daqui a pouco a gente tem a queixa e não tem o encontrado e nem a devolução. Então, teoricamente, aquele carro ainda consta como ativo, como um roubo ativo. Então, daqui a pouco tu tá comprando um carro que é de outro. Daqui a pouco tu te passa por ladrão. Exatamente. Não, e assim, ó, e esse essa. é um detalhe importante para compra também, porque na nossa pesquisa a gente fala quanto tempo esse carro ficou desaparecido. Então a gente tem a data, esse carro foi roubado um dia e foi encontrado no outro, ou seja, ficou um dia desaparecido. Esse carro foi roubado num dia e ficou 30 dias desaparecido. Então isso serve até mesmo para o comprador tomar uma decisão de compra. Porque Exato. assim, ó, tá? Agora eu vou falar eu como um consumidor, tá? Que vou comprar um carro. Um carro que foi roubado num dia e entregue no outro dia, e foi encontrado no outro dia e ele tá impecável, eu não vejo problema. Agora um carro que ficou 30 dias desaparecido, o que esse carro fez em 30 dias, entendeu? Então, assim... Qual os outros tantos crimes que podem ter sido que cometidos, aconteceu né? lá dentro? Exatamente, então muito interessante isso aí. Isso serve para o comprador tomar uma decisão. Então, a pesquisa faz tudo isso. Então, ela olha roubo, ela olha furto, quando que roubou, quando entregou. Eu achei sensacional. E algumas informações da pesquisa, elas impedem a transferência. Então, essa questão ali anterior que tu falou, daqui a pouco o carro passa na vistoria de transferência, não passa na vistoria no laudo cautelar. Por exemplo, daqui a pouco a gente está falando de um carro que tem uma dívida ativa no CPF do proprietário, ou aquele carro está em inventário, aquele carro ali tem um motor substituído. E aí a gente tem 2 bases, né? A base nacional e a estadual, do estado do carro. E o veículo físico. Então, por exemplo, o número do motor é 1. Ele tem que ser o mesmo na base estadual, na base nacional, no documento e no carro. Então, digamos que a estadual esteja de um jeito e o número do motor do carro em outro. Então, houve uma troca de motor, tudo certo, tudo tranquilo, se for tudo mas precisa ter um trâmite burocrático para ser legalizado. O trâmite tá tudo certo, isso não é um problema. Mas tu precisa saber. E aí, daqui a pouco, tu compra, que o Kleber tinha puxado ali, a gente tá aqui no Rio Grande do Sul e tá comprando um carro do Paraná, compramos, fechou o negócio, bota uma cegonha e traz para mim. Aí, lá no Paraná, tu vai fazer a vistoria de transferência. Pum, vai trancar. Kleber, trocasse o motor do carro, eu nem sei cadê a nota. E aí tu quer comprar o carro, tu já quer usar. Se tu conseguir falar com o Kleber, se tu conseguir. Exatamente. Então a gente consegue impedir. Porque, cara, se tem algum problema na transferência. Eu vou dizer bem a verdade, assim, ó. Quando o cara quer se livrar, dificilmente alguém vai estar vendendo alguma coisa que não sabe o que tem ali. Exato. O cara sabe, meu. O cara sabe. Eu vou te dizer assim, eu arrisco em te dizer que dentro de uma loja de carro, 90% dos carros que estão lá dentro, o lojista sabe o que tem. E ele sabe que tem bizu. E ele vai tentar resbalar de tudo que é forma. Sim. E, cara, é muito triste. Eu vou puxar um assunto agora aqui. Mulher, tu atende muito lá? Bastante. Mulher. Aumentou muito, né? Tu sabe que nós ali da Mecânica Fernanda, a gente é referência em atendimento da mulher. A gente é reconhecido como oficina amiga da mulher. Há mais de 40 anos, vem lá desde o meu pai. A gente sempre se preocupou muito com esse público. Por quê? Público totalmente vulnerável ao setor automotivo. Antigamente, pior ainda, a mulher não sabia. Não sabia como chegar numa oficina. Jamais deve imaginar que existiria a supervisão. E a mulher vem crescendo muito no mercado. Por quê? Tá mais autônoma. Vai lá, tira o dinheiro do bolso, compra um carro a hora que quer. Tem muita mulher aí sozinha, que toca a sua vida, seus filhos, etc. E então, consequentemente, hoje no estado do Rio Grande do Sul, 50% dos veículos registrados são em nome de mulher, sabia? Então, consequentemente,
aumenta a presença da mulher dentro, né, da oficina, da chapeação, da lavagem, da supervisão. Como é que vocês lidam com essa situação aí? Ano passado a gente fez um estudo lá em Pelotas, abordamos várias mulheres e a pergunta era a seguinte: tu prefere um carro 0 km ou um carro seminovo? Unânime, eu prefiro um carro 0 km. Por quê? Porque não tem histórico. Tu tá comprando com 0 km, tu não tem... Eu escolhi a cor e o modelo. Tu não precisa ter dúvida, não sabe se o cara tá te mentindo, se tá te enrolando. E aí a gente começou essa abordagem que não é necessário. Muitas vezes, o custo é muito maior, tu comprar um carro 0, não há necessidade. Então, a supervisão, a gente vai incluindo esse tipo de mídia, vai conversando, vai explicando. É muito importante, que, independente do gênero, né? A gente tá ali para trazer transparência do negócio, Exatamente. né? Tem um diretor comercial nosso, o Pedro, né? Que ele falou uma frase uma vez que ficou gravado assim na minha mente, que é o seguinte: o vistoriador, ele não reprova o carro. Não é o vistoriador que reprova. É o carro. É o carro. Ele não vai dizer assim: eu não gosto de Santana. Todos Santana vão rodar. Não. O que vai acontecer? O carro vai me dizer se ele é bom, se ele cada carro vai contar uma história. Independente do fulano, do A, do B, não é o vistoriador. Aquele vistoriador é mais cri-cri, eu vou na unidade de Porto Alegre, eu lá em Pelotas. Não. É o mesmo tipo de laudo que a gente faz lá no Rio Grande do Sul, é o mesmo lá em Minas Gerais. Exatamente. Então, exatamente. Então é muito preocupante essa história aí. Então, há 3 anos atrás eu fiz um workshop pra mulher dentro da oficina, sexta-feira à noite, 60 mulheres lá dentro, para explicar, cara, para ensinar, para clientes, não clientes, aonde forem, saberem chegar, saberem interpretar quando aquele cara do lado de lá tá levando pro lado mal intencionado. E é muito fácil disso acontecer, cara. E na compra do veículo, o que a mulher normalmente, a mulher e hoje o público em geral, tem uma mídia legal, é da cor que eu quero, é o carro que eu quero. E aí acontece a zebra, né? A zebra que então é sensacional isso aí. A mulher vai ser cada vez mais frequente nesses espaços aí. E na verdade tem um negócio assim, ó. Minha mãe tem 73 anos. E eu sempre aprendi um negócio com a minha mãe, que é diferente do meu pai. A minha mãe é daquele princípio que fala assim, ó. Se ela tá com dor no estômago, ela vai no médico. Ela não vai na farmácia. Teu pai já vai direto na farmácia. O meu pai... Então, cara, eu não sei. Então, por isso que o nosso público de mulher aumentou muito. Porque eu tenho uma mulher lá, ela é uma enfermeira. Ela vai comprar um carro, ela contrata uma empresa especializada para olhar o carro, uma mecânica de confiança para olhar o carro. Porque ela é enfermeira, não é mecânico e nem uma empresa de vistoria. O homem já é um pouco diferente. Ele mesmo, ele fala assim, que nem eu já peguei cliente, o cara falou assim, eu compro o carro há 40 anos, eu mesmo olho o carro. É o bichão. Qual é a sua profissão? Eu sou marceneiro, eu sou pintor. Cara, tu vai fazer um negócio que não é, sabe? E não é mais que nem antigamente, nem eu falei, né? Então, antigamente assim, era grosseiro as mudanças, tu então, percebia. Assim, o carro atravessado, já uma roda pra cada lado. Então, hoje não. Então eu vejo profissional isso, nessa os caras fazem também. gravação de chassi a laser, os caras entendem, os caras são quentes. Então eu vejo isso muito com minha mãe. Minha mãe fala assim, olha, se tu quer pintar a casa, contrata um pintor. Não vai tu pintar a casa. Pode ser que vai ficar mais ou menos, vai ficar bom, mas não vai ficar um serviço profissional. Exatamente. Então é o que eu falo para meus clientes, eu falo isso. Cara, se tu tiver com dor no estômago, tu vai procurar um médico, não vai na farmácia. Se tu quiser olhar a mecânica do carro, tu vai procurar um profissional da área. Exatamente. Não é tu lá, vai botar o ouvido lá e... Não, acho que eu acho que esse... A palavra acho... O achou é perto do cara. Legal tu falando isso aí, Kleber. A supervisão não dá suporte mecânico. Não dá. Não dá suporte mecânico. A pessoa vai lá pra avaliar o carro estruturalmente, essa parte aí toda burocrática, mas mecanicamente... Eu gosto de dizer que o vistoriador, ele tem a responsabilidade técnica daquilo que ele aprendeu. Né? A gente tem um centro de treinamento em São Paulo, todos os vistoriadores passam por um curso homologado, com instrutor, com tudo. Então, ninguém melhor do que tu. Vou pedir pro meu vistoriador olhar lá se o amortecedor tá com folga, se o coxinho tá froxo. Tu sabe ele não entende. Tu sabe que ali na oficina a gente faz... hoje, a minha cartela de cliente já aprendeu muito, já aprendeu muito com a dor. Então hoje, cliente meu, de fato, ele não compra carro sem me levar lá. Mas eu não tenho a capacidade, eu sempre deixo bem claro,
Antigamente eu dava aquela olhada, sabe aquela olhada Sim. do mecânico que não tem tempo pra nada e o cara chega lá, olha esse carro que eu tô comprando. Aí eu dava aquela olhada o quê? Se não tava fumando, dava uma volta ali na rodovia, ver se não tinha um ronco de caixa e tal. Entregava, cara, tá bom, compra. Hoje mudou. A necessidade das pessoas, que eu comecei a enxergar nas pessoas de ter uma avaliação, pelo menos na parte mecânica mais profunda, porque hoje parar um carro na oficina é muito caro. Sim. Tá? Então tu comprou o carro, já desembolsou aquele dinheiro. Tu vai ter que parar para revisar. Qualquer carro seminovo, e para quem não sabe, tem diferença de carro seminovo e usado, tá, gente? Aquele carro seminovo vai ter que parar para uma revisão pós-compra. Revisão de manutenção básica, né? Eu vi que necessitava disso, que estava muito caro, as pessoas compravam um carro e depois tinham que reformar um carro. É diferente tu reformar do tu dar uma manutenção. Sim. Então eu não tenho capacidade técnica e nem conhecimento para avaliar uma estrutura, a não ser que esteja, né, muito na cara. jogando o na cara. por exemplo, ele tem um treinamento sobre tipo de soldas. Exatamente. Entende? Sobre dobradura de chapa. O ferramental para medir uma espessura de tinta, Exato. de massa, não sei como é que chama ali. Então eu avalio pro cara, eu cobro ali um tempo de serviço e avalio a fundo mecânica. Cara, esse carro aqui possivelmente possa ter tido um problema de aquecimento. Esse carro aqui tem um problema de vazamento de setor, tem um problema de câmbio, e faço entrego um papel pro cara, assim, mecanicamente, como se fosse um laudo mecânico, tá certo? Mas eu não tenho esse conhecimento e deixo sempre bem claro. Eu nem olho. Às vezes o carro passou ali, eu nem sei, nem me lembro que cor é o carro. Claro que vai na ficha do carro lá depois. Mas tu dá uma olhada pra mim na função da quilometragem, né? Isso aí é um assunto que a gente tem aqui, que eu posso jogar na mesa aqui pra nós. São diversas opiniões, né, sobre isso aí. Sobre a quilometragem. Tem caras hoje que fazem milagres, né? Num painel. E eu tenho agora um scanner com inteligência artificial que eu consigo, em quase 80% dos carros, descobrir se foi mexido ou se não foi. Mesmo o cara mexendo lá na central, lá na UC. Então, essa parte eu ainda olho, faço ali, eu jogo esse scanner para dentro do carro, ele lê todos os módulos, vê se tem alguma avaria que vai me dar alguma pista do que aconteceu. Sim. Mas essa parte aí a gente não tem aqui. Então, e a supervisão? Por exemplo, eu quero comprar um carro em Camaquã. Eu vou ligar lá pro Igor, vou ligar pro Kleber. Como é que eu faço para comprar um carro aqui em Camaquã e com um laudo da supervisão? São dois tipos de atendimento, né? É o fixo, na loja, que a gente chama, ou o delivery. Tu vai optar por levar o carro até Camaquã, até Porto Alegre, ou até Pelotas, ou a gente vai vir até ti. Então a gente tem o atendimento delivery, tu vai passar para nós ano e modelo do carro, pra gente consultar o valor da tabela FIP, porque acontece, né, Cleber? O valor é pela tabela FIP, aí o carro é 101 mil, e aí o cara, não, mas o meu carro vale 98 mil. Então a gente mesmo dá uma avaliada lá no valor da tabela FIP, tudo certinho, vai te passar um orçamento e vai te passar a seguinte pergunta: Bruno, tu precisa que o visitador vá até aí? Tu consegue trazer o carro até nós? A decisão é tua. Né? A supervisão vem até, por exemplo, eu quero comprar um carro aqui numa loja em Camaquã, a supervisão vem a Camaquã fazer o serviço. Lógico que a gente tem que deixar bem claro, né, gente, que além do preço do serviço tem o deslocamento. Isso é lógico, né, gente? A gente não pode pensar diferente, afinal estamos em 2024. Isso a gente passa todo o orçamento. Claro, cliente, tá? Isso aí. A supervisão que ela me falou lá em Porto Alegre, não sei se em Pelotas é assim, é um ponto de encontro também de negociações. Olha só, fica um ponto ímpar, né? Isso, não puxa pro lado de ninguém. Isso foi um negócio bem legal que a gente bolou. E até eu tenho um vídeo que a gente publica, que a supervisão, nós criamos um ponto de encontro dentro da supervisão para trazer segurança, para não acontecer que nem o caso que eu contei aqui. Sim. Tu tem que olhar o carro num posto de gasolina. Então a gente transformou a supervisão, a gente oferece isso pro cliente, a supervisão ser um ponto de encontro. Então, ou seja, o cliente ele vai lá, ele olha o carro, negocia o carro pela plataforma de venda, pelo chat ali, e fala, cara, eu quero olhar esse carro. Leva até a loja da supervisão, amanhã, 10 da manhã, 9 da manhã, marca com o cliente e se encontra lá.
O que acontece? Lá mesmo ele encontra o vendedor, o comprador e o vendedor, olha o carro, já pode fazer o laudo na hora, o resultado sai na hora, e ali mesmo, se eles forem fechar negócio, eu disponibilizo uma sala para eles, reservada, para eles sentarem e negociar. Por exemplo, tu marcou com o cara lá, tu falou que na supervisão, o cara não apareceu já. Opa, já entendeu. Pera aí. Já entendeu. Semana passada E agora... Isso acontece bastante. Semana passada... É uma agora, segurança total. Isso, semana passada agora um cliente negociou tudo pelo chat, tudo, pelo WhatsApp, marcou o encontro, ele chegou, os 2 clientes, eram 2 compradores, chegaram na supervisão, eles ficaram lá quase 3 horas esperando o vendedor e ele não apareceu. Ou quando tu já identifica que o vendedor ali tá criando caso, mas pra que lá? Não precisa, cara, eu tenho um documental. Já sai fora. Entendeu? Já sai fora, E né? muitas vezes também, Bruno, o Kleber puxou esse assunto, é interessante, sobre o aplicativo, a plataforma de venda online. Sim. Então, digamos assim, aqui em Camaquã, na rua tal, tá ali o anúncio do carro. Aí, Kleber, eu preciso fazer uma vistoria assim, assim, assado. Manda o vistorador pra mim lá, por favor, mano. Chega aqui, é uma padaria. Tá, mas cá, o endereço é esse aqui. Não é uma loja de carro, não existe. Ah, não existe a Tu loja entende? do carro. Aqui é uma ferragem, tava vendo. Era golpe. Era um golpe. O vistorador meu já chegou lá e era um terreno vazio. Que loucura, cara. O endereço era um terreno vazio. Então suspeita. Eu preciso de um sinal pra segurar o negócio. Preciso. Não cara, fala assim, né? não funciona assim. E a emoção é que faz isso acontecer. Assim. Eu até aquele dia eu me disponibilizei pro Kleber aqui, lá na minha oficina hoje, se ele quiser, se tu quiser, é um encontro, é um suporte que eu posso dar pra supervisão. As portas vão estar abertas lá. Então o cara quer negociar um carro aqui em Camaquã, tu não quer negociar não quer ir na loja, porque aqui a coisa é meia... Fechada. Sabe? Rio Grande do Sul. Cara, leva lá, pode marcar lá na oficina, nós vamos... Um ponto de conta é ótimo. É interessantíssimo. pode- Até porque muitas vezes o cliente, às vezes, e com razão, pode suspeitar. Será que a supervisão tem parceria com o lojista? Já digo aqui para vocês, não existe isso. A gente somos ímpares no meio da negociação. Não tem o lojista que faz 100% do pátio, aquele que faz só no carro prêmio, não. Eu vou dizer, o Kleber tá aqui, cara, reprovou, não foi não conforme, aconteceu isso, aconteceu aquilo. A partir daqui, a decisão é tua. As informações estão aqui. Exatamente, é isso que é o importante. Eu brinquei com o Kleber, achei e me surpreendi da resposta. Eu disse pra ele, cara, tem algum carro que tu orientou não, tu entregou pro cara, que era quase escrito pro cara não comprar, e o cara mesmo assim foi lá e comprou, e ele disse, cara, existe. Acontece bastante. Aí não tem o que dizer pra um cara desse, né? Não, porque daqui a pouco tu vai falar com o vendedor, cara, o carro tem isso. Vamos se negociar entre si, aí daqui a pouco o cara flexiona aqui, pra mim não é interessante, porque nem tu comentou, eu preciso de uma multimídia legal, banco de couro, o resto quem tem que ver é a supervisão, age com a emoção, que aqui a gente vai agir com a razão. Exatamente. Então a gente vai dizer a estrutura do carro, se tá tudo certo, E se tá ok. assim, pra fazer esse tipo de serviço exige muita ferramenta? Não, na verdade não. O que a gente não pode desmontar carro, tá? Por exemplo, a gente trabalha com muito carro prêmio. Sim. Porsche, Land, Ferrari, vários carros assim. Então, geralmente esses carros eles estão dentro de um ambiente já deles e a gente solicita que esse carro seja numa oficina especializada para desmontar, para a gente poder ter acesso, Sim. caso aqueles que não têm acesso, para a gente poder Sim. fazer a vistoria. Então, Quase a que gente, uma terceirização ali. No isso, a caso gente não desmonta. Para tirar o produtor de cárter, pra gente ter acesso ao número de motor. Alguns carros específicos, o número de motor é por baixo. Tu não consegue enxergar com grande nitidez, né? Então a gente solicita sempre, ou para a concessionária, ou para o proprietário, enfim, a gente necessita. Então isso nos exime de ter um quadro de ferramenta, de ter uma necessidade grande. Bom, se bem que vocês vivem lá no mundo onde o que tu precisa tem, né? Ferramenta que tu precisar ali naquela região, tu vai ali e compra. E é uma dificuldade que a gente tem aqui, grande, no nosso mercado. A Comercial Astral, se vocês não conhecem, é uma empresa aqui em Camaquã que tudo que tu imaginar tem. Cara, se tu quiser tudo, tu não precisa ir em outro lugar. Tu vai na Comercial Astral. E agora até nos disponibilizaram esse exemplar aqui, que isso aqui é quase que uma oficina ambulante. Tu precisa de uma parafusadeira e nada mais tu consegue desmontar um carro. Eles estão agora representante distribuidor Tramontina para nossa cidade e região. Então, acabou o nosso problema. Vamos precisar porque um mecânico, para vocês entenderem, um mecânico,
ele não consegue, ele é o cara que não consegue encomendar uma ferramenta. Normalmente, quando a gente precisa de uma ferramenta, É agora. é na hora. Imediatismo. É agora. Eu não tenho como encomendar na internet, aquele processo todo, esperar. Não, o carro do cliente está parado e eu preciso daquela ferramenta, seja por desgaste da minha outra ou por Uma ferramenta especial, uma ferramenta específica. nova que entra no mercado. Então, um carro novo exige ferramental novo. Então, agora, nós estamos salvos aqui. Comercial Astral vai... E com preço melhor do que internet. Afinal, eles são distribuidor. Agora, nós estamos com o problema resolvido. A Comercial Astral vai nos salvar aí na região. Cara, vamos falar um pouquinho aí da nossa catástrofe, né? Que aconteceu aí no nosso estado. E isso aí é uma coisa que me fez muito mais querer ajudar. Tá? Quando eu entrei em contato com o Kleber, a primeira vez que eu recebi uma mensagem de um maluco falando com ele pelo WhatsApp, eu me identifiquei primeiro e como o cara que abriu as portas da minha oficina para atender veículos de graça. Tá? A gente está fazendo serviços gratuitos para quem perdeu o carro, casa, para quem realmente precisa. A gente faz uma triagem bem complexa, porque tem que fazer, né? E a gente... tá dando certo, a gente tá recuperando o carro, devolvendo para essas pessoas darem um reinício na vida, porque, cara, são histórias tristes, cara. Assim, cada carro, que nem um de vocês lá, cada carro conta uma história, por trás desses carros aí tem cada história sensacional. Como é que vai funcionar essa função da vistoria desses carros de enchente? Porque agora a preocupação, principalmente dos lojistas e do pessoal que está trocando de carro, é a função do carro de enchente. Como a supervisão vai ajudar tanto o cara que vai vender o carro, que de fato vai ser quase impossível esconder que teve ali por debaixo d'água, quanto a pessoa que vai comprar. Como é que a supervisão vai agir? Então, eu tenho até clientes agora que a gente fechou nesse mês que passou, e justamente com essa preocupação. A loja dele não é uma loja que não foi alagada, os carros deles estão intactos, mas ele tem uma preocupação em passar uma confiança para o cliente que vai comprar, porque hoje está todo mundo desconfiado. Então, ele me chamou e falou assim: Kleber, preciso ter um laudo que eu vou apresentar. Quando eu apresentar o carro para o cliente, eu vou apresentar o laudo junto, para trazer confiança para esse cliente, para falar para ele: olha, esse meu carro está aqui, ó, tem essa empresa, que é uma empresa terceirizada, parceira, né? Mas não é nós que avaliamos, não somos nós que estamos falando isso para não ter, como é que se fala, interesse por trás, né? Sim, sim. Então, assim, nós contratamos uma empresa à parte, que ela vem aqui, avalia o carro, e ela tá certificando aqui que esse carro é um carro bacana. Um selo de qualidade, Se quiser, pega lá, vai lá, faz de novo, não tem problema. Exato. Então, a partir disso, o que a gente fez? A gente teve que desenvolver um laudo com a supervisão que traz todos os indícios. O que a gente fez? A gente percorreu várias estéticas, das mais, vamos dizer, das mais simples, as mais tops, para saber todos os pontos avaliados, né? Onde ficariam marcas, mecânicas. Então a gente fez um estudo antes de formatar um laudo. E desenvolvemos um laudo. Tá? Legal. Aí o que vai nesse laudo? Tá? Em nenhum momento a gente usa a palavra enchente no laudo, mas a gente coloca no laudo todas as evidências, né, que aquele carro tem. Aí voltamos naquele negócio. Aí a decisão de compra é do cliente. Então a gente vai botar lá todas as evidências que a gente encontrou no carro, baseado em toda essa experiência que a gente teve, né? Toda essa busca, toda essa pesquisa que a gente fez, e aí o cliente vai tomar a decisão. Então hoje é um laudo que a gente está vendendo bastante, é um laudo que está saindo bastante, concessionárias e lojistas, a gente está fazendo a frota. Um índice bem grande até das próprias instituições de crédito, os bancos. Sim. Então, na hora de fazer um financiamento, uma liberação de crédito, a própria instituição solicita para o cliente um laudo do veículo, a fim de testar, né? Para saber, porque, enfim, hoje em dia a gente não entende mais, não sabe mais. De onde estava, onde não estava, tudo que aparecer é novo para todo mundo. Para todo o setor automotivo. Tanto que hoje tem um laudo que a gente está fazendo para os bancos, né? E financeiras, que são a troca de garantia.
o banco está solicitando isso porque, na verdade, o laudo vai ser os olhos do banco, né? Sim. Então, ou seja, para ele liberar aquela troca de garantia, ele quer saber se esse carro... Qual é a condição que esse carro está hoje. Exatamente. Né? Porque Claro, que nem antigamente... sim, O que exato. acontecia muito antigamente? Vamos falar em financiamento. Hoje, claro, hoje está bem mais seguro e tal, mas tô contando casos de 20 anos atrás. Sim. Antigamente, um lojista, né, um mau lojista, digamos assim, né, ele pegava uma placa e botava financiamento em 2 bancos diferentes, 2, 3 bancos diferentes. Né? Hoje a tecnologia já cerca isso. Né? Então, assim, hoje quando o banco quer liberar um dinheiro ou fazer uma troca de garantia, ele quer saber o estado que aquele carro está hoje. Se aquele carro existe, porque E até Na verdade, é a mesma preocupação que o comprador Não, deveria ter, né? Exato, porque assim, ó, digamos verdade, lá, o comprador a tá pura sendo- verdade, a gente financiou um veículo. Até o quitar, de quem é esse carro? É do banco. Exatamente. Aí o banco na hora lá, aconteceu um problema, vamos fazer a retomada do bem. Aí chega lá, o carro não O presta. carro não presta. Ah, não eu presta. te, eu te liberei Ou um não crédito de existe. X. Esse carro não vale Y. Exato. Então o banco precisa saber, né? E é bem interessante. A finalidade é uma só, tanto para quem está comprando, para quem está vendendo, para o banco. Isso. A gente precisa saber quais as condições Claro. do veículo. Uma coisa que eu me lembrei de falar agora aqui, por trás da vistoria, da supervisão, há um seguro, né? Há um seguro bem interessante para quem vai contratar o serviço. Fala um pouquinho para nós disso aí. Exatamente. A supervisão, ela tem um seguro civil, tá? Que é assim, ó. Quando a gente faz uma vistoria de um carro e a gente atesta que aquele carro está naquelas condições, a supervisão, ela garante aquela informação, tá? Vou dar um exemplo bem prático. Tu levou um carro pra gente fazer. A supervisão aprovou o carro. Tu pegou o carro, fechou o negócio, levou no Detran para transferir. Chegou lá, tu descobriu que aquele carro é clonado. A supervisão, ela tem um seguro que ela não vai deixar o cliente no prejuízo. Responsabilidade A técnica. responsabilidade de nós não ter visto aquele chassi adulterado é nossa. Então a supervisão, ela tem por trás dela tem um seguro que vai indenizar o cliente. Vai O indenizar o denizante cliente. não vai sair no prejuízo. Então o cliente deu um que é quase impossível de dar, mas nesse setor tudo é possível, Setor humano, né? né? Tudo é Humano, possível. Pode acontecer. Tu comprou o carro, chegou no Detran, fez a supervisão, fez lá pra ti. Tudo certo, foi transferir, trancou. Tu vai ser indenizado a partir da FIP, do valor da FIP? Ou tem Exato, exato. Na verdade, alguma assim, avaliação, alguma coisa assim? a base é a FIP, mas aí existe uma negociação por trás, né? Claro. Porque assim, ó, vou te dar um exemplo, tá? Normalmente, às vezes, o carro não vale a FIP. Sim, nunca sim, aconteceu, sim. nunca aconteceu na minha unidade, mas eu vou te dar um exemplo, tá? Vamos dizer que o cliente comprou um carro, tá? Chegou lá, ele descobriu que esse carro tem um reparo numa longarina, não um reparo que condene o carro, mas um reparo que dê um apontamento, tá? E o cliente, ele fala, cara, é o seguinte, eu quero ficar com o carro, porque o carro ele tá aprovado com apontamento, e um historiador não viu aquele dano ali. Eu quero receber só a depreciação, porque quando eu for vender, esse carro não vai valer 50, vai valer 45. Ah, legal. A supervisão, o nosso seguro vai chegar a um acordo e vai pagar o valor da depreciação do carro. Porque o cliente também pode falar, não, eu não quero mais esse carro. Sim. O nosso seguro vai lá e vai indenizar ele. Mas o cliente pode, se ele quiser, ele vai ficar não, eu só quero a depreciação do Isso carro. tudo para trazer segurança. Segurança, Né? tudo Para é- entender que a supervisão Tudo é uma segurança. loja Então tu séria, não tem exatamente. nada a perder. Não. Nada a perder. Na E verdade, sem falar o custo de R$390. Gente, é baixo. muito Na verdade, baixo, Bruno, né? o nosso seguro que a supervisão tem é justamente para trazer o que fica melhor para o cliente. Tá? É isso Tem que a esse gente problema, a gente não conseguiu identificar. O que vai ficar confortável para o cliente? Eu não quero mais o carro. O nosso seguro vai comprar. Não, eu quero o carro, só quero a depreciação. Não, eu quero que mande consertar essa parte que não vira. A gente manda consertar, entendeu? Então, na verdade, o nosso seguro ele é aberto para chegar na satisfação do cliente. E pro cliente ficar seguro, né? Tá, mas eu acredito na supervisão, acreditei. A supervisão, infelizmente, falhou. Então, eu não acredito mais em ninguém? Quem que eu acredito? Exatamente. Não, a gente tem esse artifício, entre aspas, para dizer assim, ó... É uma garantia do teu serviço. É uma garantia do É uma garantia do teu serviço. Porque como a gente trabalha com carro caros, A gente não vai errar. Exatamente. O Kleber mexe com umas coisas lá. Semana Umas passada a gente fez uma Porsche. Lamborghini lá, 3 milhões. Viu só?
Oh, Mas não se esqueça que o Escort lá 98 também faz, também né? faz, exatamente, também faz. O Exatamente. Escort faz, O né? Escort também faz. faz. Não tem limite para ano de carro. Nada. Não tem. E a gente tem um segmento bem interessante que são os placa preta, né? São veículos de coleção. Então, porque tu vai fazer uma vistoria, com certeza vai ter uma reparação. Lógico. Só que eu preciso saber, tá, Igor? A reparação foi bem feita? Foi mal feita? A gente tem os critérios da supervisão, que é interessante falar porque não e era arbitrário. até porque um veículo placa preta, na hora que tu for transferir ele pode perder a placa preta. Exatamente. Né? Você sabia disso? Pode Então, tu fazendo aquela... Pô, o cara vai desembolsar uma grana legal ali pra comprar um veículo placa preta. Ele tendo o suporte da supervisão, ele vai ter a certeza que ele vai comprar e vai chegar lá e a placa preta Vai ser mantida. Porque no momento que ele perdeu a placa, a desvalorização daquele carro ali praticamente caiu por 80%, né? Isso facilita muito a compra à distância, né? Boa. Hoje, que nem tu comentou no início, são mais de 200 lojas. Ah, Igor, eu quero fazer uma vistoria em X lugar. Tem na Serra também. Na Serra Temos a gente Caxias tem ali, Caxias, né? Mas Caxias. dependendo do lugar na Serra, Porto Alegre se desloca. já se desloca. E tem, por exemplo, assim, 210, mais 200 lojas físicas, fora o deslocamento. Então, Camaquã não tem uma loja física, mas a gente atende. Calma, Pelotas 120 pra lá, Porto Alegre 120 pra cá, acho que tá na hora de nós ter uma supervisão em Camaquã. Exatamente. É uma boa. Daqui a pouco, hein? Aguarde as cenas dos próximos capítulos. Gurizada, a gente tem um outro apoiador aqui que faz parte do nosso... Que é as Massas Girardi. Vocês já devem ter visto em alguns mercados lá na região metropolitana, atende toda aquela parte lá, que é responsável por fabricação de massas de pastéis, lasanhas, massas frescas, nhoque, aquela culinária italiana que a gente sobe a serra às vezes e manda ver. A gente tem a fabricação aqui da nossa cidade, tá nos apoiando aqui também as Massas Girardi. Já há mais de 40 anos no mercado também, e é sensacional. Se vocês puderem um dia, estiverem no mercado e puderem apreciar essa marca, vocês vão ver que a qualidade de um pastel, de uma massa é fora do normal. Cara, endereço da supervisão lá em Pelotas. Então tá. Ficamos na Avenida Juscelino Kubitschek, número 4410, bem no miolo da cidade, ali perto dos Detran, centro de transferências. Um café sempre bem quentinho, uma sala de espera, sala de negociação. A gente vai ter o maior prazer de atender e te dar segurança na hora de realizar o teu sonho, né? É isso que a gente está... Nosso papel ali é justamente esse. Repito, não vai ser o vistoriador que vai reprovar ou se vai aprovar, se gostou da cor. A gente vai dizer, esse carro está em tais condições. Compra se quer. Teoricamente é assim. Né? Então, a gente não pode dizer que hoje o número gira-se em torno de 13% dos carros que não conformam. Então não é assim, todo carro, porque a gente só fica falando do lado negativo, né? Mas não. Cara, normalmente, foi muito legal tu falar isso aí. O vendedor do carro que vai junto com o cliente lá na minha oficina, ele acha que eu vou procurar o defeito. Que tu é o problema. Não, cara. Exatamente. E eu quero mais, e eu gosto de deixar bem claro, eu quero mais é que não tenha defeito, porque aquilo ali o cara já tá, às vezes, enfeitiçado por aquele carro, ele quer muito aquele carro. E minha função não é dar uma ducha de água fria no cara. É isso que tu falou. É mostrar o que tá bom. Ó, cara, o carro é bom. Tem carros, eu comentei com o cara, tem carros que chegaram lá já. Cara, eu levantei o capô pro cara, eu olhei pro cara e disse, cara, eu nem quero teu dinheiro, tu pode comprar esse carro aqui, eu tenho certeza que esse carro vai ser bom. Eu nem quero pegar teu dinheiro, vai. Seja feliz. Tem outros que eu, no andar, eu vi que tinha problema, eu disse, cara, eu não quero teu dinheiro, não compra. Não compra. Mas aí o beiço do vendedor vai lá embaixo, já fica falando mal de mim. Cara, fale bem, fale mal, mas eu não posso dizer que a gente esteja fazendo alguma coisa errada, né? Vários lojistas. E aquele lojista que faz o estoque 100%, ele precisa ser tratado diferente. Exato. Porque a gente tem um slogan que é qualidade para quem vende e segurança para quem compra. Então, digamos assim, hoje a gente baliza muito pelo valor da tabela FIP do carro. Mas não necessariamente é assim que funciona. Um carro que está ali 100% aprovado, cara, um carro cuidadoso, ele não pode ser regulado pelo mesmo preço do carro que é ruim. Claro. Então, o lojista que corre na frente, isso é um recado interessante para os lojistas. O lojista que corre na frente, que procura certificar o estoque, vai vender mais. Que identifica... É lógico. Vai vender mais. E com valor médio maior. Exatamente. Porque realmente ali tem veículos de qualidade.
Exatamente. Kleber, a supervisão vai mudar de endereço lá. Pra onde é que vai, onde é que tá, o que tu quer dizer aí? Hoje a gente tá lá em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga 6737, quase esquina com a Cristiano Fischer, né, perto da PUC. Mas a gente tá indo para um espaço maior, lá perto da Sertório, meio no polo dos lojistas lá. A demanda pediu. Tu tá indo pro Ruscuio. Pro vulcão. Tu tá indo pro ninho de cobra. Pro mundo ali. E a gente tá indo para um espaço maior. A demanda pediu isso, né? Pediu um espaço maior. Então a gente está se mudando. O endereço ainda eu vou soltar, mas hoje... Beleza. Mas a gente vai estar lá ainda bastante tempo, pelo menos nos próximos 3 meses a gente vai estar na Ipiranga, né? 6737, bem pertinho da PUC. Vai fazer um cafezinho lá na inauguração. Com certeza, certo? né? É o que a gente espera, eu tô né? dentro, né? Agora eu já tô de Coffee casa. break, é isso aí. Inclusive, Bruno, agora eu lembrei do negócio. Eu até tinha te falado aquele dia que tu teve lá, no teu próximo workshop. Sim. Se tu quiser, a gente vem aqui. Vou querer. Podemos falar lá 1 hora, meia hora, né? Vou querer. O pessoal falar um pouco sobre o eu sobre tenho o negócio. na minha... A gente vai ter um prazer eu imenso. Vou querer. Muito obrigado mesmo. Eu sempre tenho esse pensamento que o cliente, quanto mais bem informado, para nós profissionais, é a melhor coisa que tem. Quanto mais informação a gente abastecer o cliente, melhor, cara. Mais qualificado vai ficar o setor, mais exigente vai ficar o cliente, que é o que qualifica o setor. E aí, quem faz bem feito tem só a ganhar, né? E o cliente, o consumidor final, é o que vai levar todo o bônus, o plus, enfim. A supervisão até ela tem um slogan lá que fala que a supervisão faz bem para as pessoas. É isso aí, é isso que a gente procura aqui também. Pessoal, esse episódio teve o oferecimento de Comercial Astral, um exclusivo representante e distribuidor Tramontina agora na nossa cidade. Mecânica Fernando, há 40 anos cuidando da saúde do seu carro. Massas Girardi, porções de felicidades para sua vida. Agropeças Macarini, de produtor para produtor. Chapear, pensou em ar-condicionado automotivo e agrícola, pensou chapear. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, pelo tempo. A gente sabe hoje que, como a gente prestador de serviço, custa caro o tempo de ter vindo até a nossa cidade. Um veio lá de Pelotas, outro veio lá de Porto Alegre. Cara, muito obrigado mesmo pela participação de vocês. As portas aqui de Camaquã vão estar sempre abertas para vocês, assim, ó, que eu tenho certeza que fazem o bem para as pessoas. E, cara, até uma próxima, se Deus quiser. Vou visitar lá uma hora. Kleber, já sei onde é que é. Vou ir na inauguração, no churrasco. E aqui eu quero deixar à disposição... não sei se a gente pode deixar o nosso Instagram aqui. Lógico, o que vocês quiserem. @Supervisão Pelotas. Pessoal, chame a gente, tirem dúvidas. Não façam isso. Não comprem um carro sem laudo. Chama a gente, conversa. A gente vai explicar como funciona. Vamos explicar preço. Vamos falar tudo direitinho. Então, assim, compra carro com segurança. Isso aí. Querem o contato do pessoal aqui? Depois pode entrar em contato comigo. A gente vai deixar na tela aqui. Quer ser um apoiador desse projeto maluco aqui que a gente está tentando fazer para ajudar quem realmente precisa, que é o dono de carro, que é o proprietário de veículo, que é aquele cara que está ali atrás do volante. A gente vai deixar aqui também um telefone para te entrar em contato, virar um apoiador, tua marca aparecer aqui na TV, eu falar, o pessoal vestir aí algum equipamento, algum vestuário. Esse foi o primeiro episódio do Cortando o Giro Podcast. Espero vocês no próximo, se Deus quiser. Um abraço.